Egito, Mondrival. Eu que agradeço também a oportunidade. Está sempre muita gente hoje. Pessoa um bom relacionamento. Né? E eu creio que isso não é só normal, é de Deus. Tem o Senhor, né? Certamente foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa para o Senhor. Aleluia. A Bíblia diz, como é bom que os irmãos vivam em união. E nós somos irmãos de Cristo, irmão por parte de Adão, mas é tudo criatura de Deus, não é? Então, meus irmãos, eu quero ler um versículo da palavra de Deus para a nossa meditação. E vamos ver uma Bíblia. João 3. João 3. Uma pequena reflexão esta tarde para a nossa meditação. Lucas capítulo 3. Lucas 3, lá no final, Lucas 3, a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre a história do profeta João Batista. Eu acho, no meu entendimento, depois de Jesus, ele é a primeira pessoa que eu admiro como servo do Senhor, João Batista. Eu sou muito encantado com a pessoa de João Batista. Sabia disso? A história dele. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos. A partir do versículo 1 mesmo, para nossa. Né? Ele diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Felipe tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira de Deus? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobrei mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Irmão, mensagem de João Batista, né? Ela tem uma mensagem profunda disso. A mensagem dele e a vida de João. Quando eu começo a meditar a palavra de Deus,
eu começo a meditar na história de João Batista, eu acho que não é por acaso que Jesus disse também, né? Falando acerca de João, que nascido de mulher, nenhum seria igual a João Batista. Então, para Jesus, o maior profeta foi João Batista. João Batista, agora você vê, João Batista não fez nenhum milagre. Está escrito, nenhum milagre João Batista fez. Em sua trajetória aqui terrena, ele não fez nenhum milagre. Mas para Jesus, ele foi o maior profeta. E você vê o que aconteceu com João Batista. A Bíblia diz que João Batista foi um homem, talvez isso, talvez não. Isso é que fez a diferença e que faz a diferença na vida de um servo. É você ser cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que João foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E não há uma outra referência acerca de João, de nenhuma outra pessoa com essa história. A Bíblia diz que quando Maria foi visitar Isabel, quando ela saudou, Isabel foi cheia do Espírito Santo e disse que o menino João pulou de alegria, estremeceu no ventre da mãe quando ouviu a saudação de Maria. E a Bíblia diz que João era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E veja a história de João Batista, né? O homem que já foi preparado por Deus para trazer a mensagem. Que mensagem? Qual é a mensagem de Jesus? Qual é a mensagem da Bíblia? Qual é a mensagem principal do Evangelho? É simples. Às vezes eu observo que as pessoas querem sofisticar o Evangelho. Quer sofisticar, quer tanta coisa, né? Mas é tão simples. Irmão, a principal mensagem, ou a primeira, ou essa é a principal mesmo, é o que? É mensagem de arrependimento. Como a gente vê na história de João, arrependei-vos. João veio antes de Jesus para pregar justamente o batismo de arrependimento, para preparar um povo para receber a Jesus. Hoje é a mensagem principal da igreja, de pregar, de ensinar, somente isso, arrepender. Por quê? Porque a Bíblia é clara, ela diz todos pecaram, né? Inclusive João Batista, Maria, os apóstolos, todos eles pecaram. Só um que não pecou foi Jesus. Então João, ele mostrou a necessidade do arrependimento. Somente isso. Somente isso. Então há a necessidade de nós, como igreja do Senhor, como servo do Senhor, pedir ao Senhor e nos preparar com a sua palavra, com oração, e pedir que nós possamos também, irmão, ser cheio para fazer a diferença, para que o mundo, quando olhe para você, veja algo diferente, veja algo semblante diferente, como a Bíblia diz, o perfume de Cristo. A Bíblia, ela diz assim: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí João falou na história, né, do fruto. Produzis, pois, fruto. Que fruto é esse? Né? Dignos de arrependimento. Ele disse que descia uma cambada dos fariseus, né? Aquela cambada tudo ia de bolo para o rio para tomar banho, para se batizar. Mas era da mesma maneira, não havia neles uma diferença. Aí João disse: ó, Rafa, não é assim não, o batismo que eu ensino não é assim não. É o batismo de conversão, de transformação. Então você tem que vir, não é para dar satisfação à sociedade ou ao mundo, não. É para vir porque você crê na palavra de Deus. Fruto é aquilo que sai da árvore, é aquilo que a árvore produz, não é? E nós fomos comparados com a árvore. Jesus também falou, né? Toda árvore já está com sua baixada, toda árvore que não produz bom fruto será cortada, lançada no fogo.
Então, o servo do Senhor, nós, que a gente professamos nossa fé em Jesus, a gente temos a obrigação de pegar essa mensagem de João Batista e procurar que ela seja uma constante da nossa vida. Porque o servo do Senhor vai ter que entender uma coisa: a nossa principal pregação é com a nossa vida, é com as nossas atitudes. Não é só com bababá, com o que eu falo, não, mas principalmente com o que eu faço, né? Tem que ser diferente. Então João Batista veio com aquela mensagem simples, humilde, um homem que andava certamente todo diferente da humanidade, daquele povo daquela época, né? E de repente surgiu João com uma mensagem que transformou, e eram multidões que iam para João para ouvir João falar e para serem batizados no batismo de arrependimento. Então eu me encanto com a pessoa de João, com a mensagem dele, com a pessoa dele, por conta desse detalhe. A mensagem dele era simples, era produzir bons frutos, era ser uma nova criatura, era ser cheio do Espírito Santo. E João Batista, quando começou a trajetória já de Jesus, aí muitos discípulos de João, eles foram a Jesus. E certo dia foram lá falar para João: olha, aquele está batizando, falando sobre Jesus. E ele disse assim: importa que ele cresça e que eu diminua. O tempo de João era completo, já estava terminando ali naquela passagem. Por quê? Porque ele veio para preparar apenas o caminho do Senhor. Amém. Então, meus irmãos, ele era a voz que clamava no deserto, trazendo a mensagem de quê? De salvação. A mensagem de Jesus, a mensagem que viria outro após ele, que ele não era digno nem de desatar suas pecadas. Essa é a mensagem dele. É uma mensagem simples, mensagem profunda, mas que tinha uma conotação muito grande e que traz para nós hoje, para a nossa meditação, e para a gente pôr em prática, para a gente procurar, irmão, meditar na palavra de Deus, entender o que é que Deus fala para nós através da sua palavra e como Deus quer que a gente sejamos aqui na terra, né? Eu costumo dizer, irmão, o Evangelho é simples. Paulo disse: não vos aparteis da simplicidade que há em Cristo Jesus. Eu não me conformo com aquelas sofisticações que estão dando ao Evangelho. Eu não sou contra teologia nem curso, não. Desde que a pessoa não se afaste da simplicidade, da essência do Evangelho, que é o quê? Arrependimento, humildade, amor de Deus. A Bíblia diz que quem não ama, irmão, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O João, o outro João, disse isso na sua primeira carta. Então, queridos irmãos, que nessa tarde nós possamos meditar nesse grande homem de Deus que foi João Batista, né? Que está citado nos Evangelhos, e que a gente ore ao Senhor para que Deus possa nos ajudar a que nós também sejamos pelo menos um pouquinho parecidos com o João, no seu exemplo de servo, na sua mensagem, na sua simplicidade e cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da glória de Deus, né? Porque não tem nada demais. João Batista foi um servo do Senhor como nós somos. A gente serviu o mesmo Deus, nós servimos ao mesmo Deus que João serviu. E as promessas da Bíblia que tem é para mim, para você, para todo aquele que crê, né? Jesus, ele é o mesmo, ele não mudou e não mudará e está voltando. E que nós possamos, irmão, cada dia meditar na palavra de Deus e anunciar essa mensagem de João, que é a mensagem de arrependimento, que o ser humano não precisa de muita coisa, não. Ele precisa somente entender a sua condição de pecador, que precisa de Jesus, que Jesus é o Salvador de sua alma. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele falou aqui também na história sobre a ira de Deus. A gente sabe que o plano de Deus é exclusivamente para salvar. Jesus veio a esse mundo, irmão, exclusivamente
para salvar, exclusivamente para perdoar, para dar vida e vida em abundância. Quem pensa que Jesus veio para acusar, para condenar? Não. A mensagem dele foi para perdoar. E mostrou e demonstrou isso com suas atitudes, né? Quando as pessoas, a gente sabe que o mundo e as pessoas gostam muito é de apontar, tu erraste, tu fizesse isso, fizesse aquilo. Jesus não. Ele veio com a função, com a missão, somente de perdoar, de salvar. Ele disse que ele veio, ele disse um dia o quê? Ele disse, quem é são não precisa de médico. Mas quem precisa de médico é quem? É quem está doente. Ele disse, eu não vim para o justo, eu vim para os injustos. Eu vim justamente chamar os pecadores ao arrependimento. E nós sabemos pela palavra de Deus que o plano, a vontade de Deus é o quê? Que todos se salvem. Existem muitos caminhos, muitos atalhos por aí, mas somente um leva o homem à verdade, é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E foi essa mensagem que João pregou, né, para aquele povo naquele tempo e para nós hoje, porque está escrito na palavra de Deus e ela chega para todas as multidões. A palavra de Deus ela é atualizada para todas as gerações. É a maior profecia que existe, é a palavra de Deus. Jesus disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Feliz, irmão, é aquele que crê, que medita na palavra de Deus, né? Que medita na palavra do Senhor. Era uma pessoa que eu tinha muitas dúvidas na minha vida. Eu não entendia qual era o caminho certo. Mas, rapaz, por que existem tantas igrejas, tantas religiões, tantas denominações? Qual é a certa? Qual é o caminho? Antes de eu seguir a Jesus, eu tinha essa dúvida, eu tinha esse questionamento, e eu perguntava comigo mesmo, mas Deus, qual é o caminho certo? Mas um dia, a gente estava aqui falando, e o irmão lembra disso, daquele versículo que eu falei, né? Jeremias 33, clama a mim e responderei. Olha, irmão, nós servimos a um Deus vivo. Por isso que eu disse aqui lá, ao amigo privado ali, se a sua esposa, que pergunte a Jesus, não toma uma decisão porque ela acha, porque ela está pensando que vai ser melhor, não, ora ao Senhor. Porque o melhor plano para nós não é o que nós traçamos, é o que Deus traçou. Esse é que foi perfeito, né? E a gente, irmão, e eu orei ao Senhor, eu comecei a questionar, mas Deus, me mostra o caminho, eu quero te servir, eu quero a verdade. E não passou muito tempo não, Deus me esclareceu a verdade. Hoje eu tenho dito, eu não sou crente por indução. Quer dizer, eu não fui induzido por ninguém, não. Eu sou um servo do Senhor por convicção. Eu tenho convicção da minha fé, da minha salvação e do caminho que eu estou seguindo e da doutrina que eu sigo. Eu tenho convicção. É tanto que quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu comecei a ficar fortificado e a tirar todas as... Hoje eu não tenho dúvida nenhuma acerca do caminho que eu estou seguindo. Acerca da doutrina, acerca da palavra de Deus. Não venha com conversa para mim, não. Pode ser pastor, pode ser quem for. Não venha. Porque, irmão, vamos para a palavra. Se a palavra concorda, mas existe variedade de costume, né? A gente sabe que de uma igreja para outra. Não tenho dúvida nenhuma sobre o que eu estou seguindo. E quem fez isso foi o Rabi da Galileia. Ele me esclareceu. Hoje eu não tenho nada. Então, por isso, quando a gente tem alguma dúvida, irmão, pergunte. Deus não só fala com eu e você, não. Fala com qualquer um que quiser tirar dúvida com ele ou quiser saber a verdade. Vai perguntar, Deus, será que aquele camarada está falando a verdade? Será que aquela igreja é a certa? Será que aquele irmão, aquele pastor está falando a verdade? Ore! Pergunta ao Senhor, porque Ele é o mais interessado
em esclarecer a você a verdade. Por isso que eu te digo, irmão, nós não devemos tomar nenhuma decisão precipitada, nem porque eu acho. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. É enganoso. E Deus conhece os nossos corações. E Deus só quer o melhor para nós. Às vezes, não, mas Jesus, eu quero ir por aqui. Jesus, mas meu filho não vai, não, eu venho por aqui. Mas eu insisto. Aí ele está sendo assim, aí eu deixo. Agora o caminho não era esse. Aí depois lá na frente, eu me arrependi. Por isso que a Bíblia diz, tem resposta, né? Porventura da boca do Altíssimo não sai o bem ou o mal? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe cada um dos seus próprios caminhos. Eu vou me queixar de Deus? Eu vou me reclamar com Deus? Não. Deus, Ele só quer o melhor para mim e para você. Agora, a gente é que procura outros caminhos. Por isso, irmão, para concluir, já está na hora. Devemos orar ao Senhor, perguntar a Ele. Às vezes, quando eu prego a palavra para alguém, para uma pessoa, eu digo, olha, eu estou falando o que a Bíblia diz e eu acredito que é verdade. Agora, se você tem o direito de questionar o que eu estou dizendo. Agora, pergunte a Deus, pergunte a Jesus, ore ao Senhor, porque o Deus que nós servimos, há um Deus no céu vivo, que conhece até os nossos pensamentos. Então Ele vai dizer a você a verdade. Certo dia, um jovem lá onde eu trabalhava em São Lourenço, ele era da Testemunha de Jeová, e ele ia muito lá, falar comigo, e ia no fruticar, mas o Senhor tinha me preparado alguma coisa na palavra, e um dia eu disse a ele, olha, você ore ao Senhor, pergunte a Deus se você está no caminho certo ou se eu estou. Não acredite no que eu estou dizendo, não. Acredite não. Pergunte ao Senhor, ore. E Ele vai lhe esclarecer. Eu não tenho condições de convencer, nem converter ninguém, não. A missão nossa deveria apenas de lançar a semente. Mas a conversão, a transformação, quem é que faz? O Espírito Santo de Deus. E esse rapaz, eu saí de lá, fui trabalhar em Vitória por 2 anos. Quando eu voltei um dia, eu estava no supermercado, ele chegou. Ele me viu de longe, começou a rir. Eu disse, eita, chefe, você vai começar não, porque o debate era grande. Quando ele chegava aí, era um negócio sério. Se eu não tivesse um preparo assim da palavra, mas Jesus diz, e maior que está em nós. Amém. Do que o que está no mundo. Amém. E eu olhei, ele chegou, começou a rir sem mão, aí começou a rir. Aí, olha, bateu no meu ombro e disse assim, a paz do Senhor. Amém. Espanteceu, eu aceitei Jesus, eu sou um crente. Faz 4 meses que eu estou aqui na igreja, aqui no centro, na central aqui de São Lourenço, eu não acreditei. Ele vai, Jesus. Por isso que a Bíblia diz, só o Senhor é Deus. Aleluia. E tem mais, viu? Ainda hoje ele é o servo do Senhor. Agora ele disse, realmente. Eu perguntei a Deus, e Deus falou que era verdade mesmo. Então, meu irmão, não vá na cabeça de ninguém não. Vá pela palavra, consulta ao Deus que você é, porque todos nós, um dia iremos comparecer ao tribunal de Cristo. Aleluia. Ah, mas tem outra pessoa aí que não acredita. Sim, meu filho, é problema seu. É problema seu. Mas que vai acontecer? Vai. A Bíblia diz que diante do Senhor todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E nós temos hoje a oportunidade de cada um ser humano ter seu encontro com Jesus como seu amigo, como seu salvador, como seu advogado para advogar sua causa e lhe dar vitória. Mas um certo dia, a Bíblia diz que todos irão comparecer e vão ter um encontro com Jesus, mas como juiz. E como juiz, ele não vai poder fazer mais nada por ninguém. Porque o juiz julga conforme o que está ali escrito. Ele não pode mais. Mas hoje, a porta da graça está aberta. Jesus hoje está como o Senhor e Salvador, como o seu amigo fiel e verdadeiro,
que veio para dar vida e vida eterna, vida e abundância, veio para perdoar. Ele não veio, você vai ver, mas tem tanto crente, tem que ser vergonha, que gosta de cutucar, de apontar os outros. Não aponte. Olhe, nós devemos olhar para nós mesmos e orar por aquelas pessoas que porventura a gente acha que estão erradas. É essa a mensagem de Deus, mensagem de paz, de amor, de compaixão pelo pecador, de levar a mensagem a ele e dizer: Senhor, tenha misericórdia da nossa família, tenha misericórdia, porque nós sabemos, irmão, que o tempo da graça está próximo. A Bíblia diz que Jesus vai voltar, está voltando, e os acontecimentos que nós estamos vivendo hoje, são os sinais que Jesus deixou. E nós sabemos que só existem dois caminhos para o homem: céu ou inferno. Mas a mensagem principal é que Jesus veio para levar a gente para morar no céu. Ele veio para levar, porque o céu se conquista, o inferno se evita. Eu posso conquistar o céu que aceitando Jesus, seguindo ele, e para completar o seguinte: a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, por isso que João Batista pregou o evangelho de arrependimento e de produzir fruto. Produzir fruto digno de arrependimento. Fruto. E quando você vai lá para Tiago, né, fala nos frutos do Espírito, ele fala: o que é fruto? Amor, paz, bondade, benignidade, né? São isso que tem que ter dentro de mim, de você, de nós que somos servos do Senhor. Bondade, amor, benignidade, compaixão, misericórdia, mansidão, simplicidade. Como é que servo do Senhor, todo metido a besta, quer dizer que é servo do Senhor? Porque não pode. A Bíblia ensina: Deus conhece os nossos pensamentos, a nossa vida, tudo aquilo que a gente faz, Deus vê. Então eu preciso ser servo do Senhor e aprender o ensinamento do nosso mestre amado, aprender o ensinamento de João Batista, que ensinou que eu como servo do Senhor, tenho que ter os frutos do Espírito. Tenho que produzir dentro de mim frutos. Aí eu, como servo, eu tenho que começar com o fruto do Espírito, com os frutos da palavra de Deus, com as minhas atitudes pautadas na palavra do Senhor. É esse o verdadeiro servo do Senhor. E é uma obrigação para nós procurar imitar a Jesus. Não. Nós temos que imitar o nosso mestre. Eu vou imitar aqui o mundo, eu vou imitar aqui. Todo discípulo aprende com o seu mestre. Então, irmão, que Deus, Ele nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos prepare cada dia mais para duas coisas. Ele nos capacite para pregar a sua palavra e para a volta de Jesus. Amém. Para a volta. A gente sabe que Jesus está voltando. Ele disse aquela parábola da candeia, daquelas jovens, das loucas e as prudentes, né? As virgens. Todas estavam aguardando o noivo, mas nem todas eram prudentes. Ele está demorando, eu vou começar a voltar. E nessa história, meia-noite, fechou-se a porta e elas chegaram e a porta estava fechada. Mas todas criam, todas estavam acreditando, todas estavam esperando, mas cadê o aceito? Nem todas têm uma vez. Nem todas. E a Bíblia diz: fechou-se a porta. Amém. Jesus vem buscar um povo seu aqui na terra, né? Os verdadeiros adoradores, aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Como diz Salmo 101:6. Quando Jesus teve aquela conversa com aquela samaritana lá no poço, ele disse: os meus verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois é, tu estás
que o meu Pai procura. Amém. Deus vem buscar, Jesus vem buscar os verdadeiros adoradores da Assembleia, da Batista, de qualquer uma. E vai ficar os que não são verdadeiros adoradores de todas as denominações. Por isso, muitas vezes, vem muito escândalo, muita coisa dentro da casa do Senhor, porque ali no meio está o trigo e o joio. E nós temos que nos espelharmos no trigo e sermos trigo. Porque o joio, Jesus disse, não. Quando o Senhor disse, não, o Senhor quer que eu vá lá, eu plantei o trigo, mas de noite veio o inimigo que semeou o joio. Tu queres que eu vá lá e arranque? Ele disse, não. Deixe lá os dois, porque se você for arrancar, pode ser que afete a raiz do trigo e ele morra. Não deixe junto. Agora, quando crescer, no dia da colheita, você vai primeiro e arranca o joio e sacode no fogo. E o trigo vai para o celeiro. Então essa é a mensagem. Que Deus ajude, que Deus nos abençoe, que o Senhor, cada dia, irmão, nos prepare, nos capacite para essas duas coisas. Para pregar a mensagem e para a volta de Jesus. Para que no dia dele vir arrebatar a sua igreja, nós possamos estar de pé diante do Senhor. De pé diante do Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.